Olá, olá, nobres causídicos, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Para você que está aí do outro lado, às vezes não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista e atuo na área há mais de 13 anos. E eu tenho esse canal aqui e as minhas redes sociais, onde eu construo um projeto esse de expandir e de levar conhecimento prático da área criminal a vários advogados. Advogados que já atuam na área, advogados que vão começar na carreira e querem saber por qual área começar, e aí eu falo que é a área criminal porque recebe os honorários mais rápido que as outras áreas. Enquanto nas outras você vai cobrar 30% ao final da ação criminal, pegou você ali, dinheiro na hora na sua mão. Qualquer momento você pode fechar o contrato e ter mais honorários. Você que já atua no criminal, mas quer dar um up aí na sua carreira, você que está transacionando, né? Tá indo de uma área para outra, fazendo essa transição, também aqui é o local. Todos que pretendem aí atuar com profundidade na área criminal. E esse é o meu projeto. E eu também sou idealizador da Academia Criminalistas de Elite, que é a minha comunidade. Nessa comunidade você tem acesso a aulas gravadas de todos os procedimentos, mapa mental, modelo de peça, tem acesso direto a mim e ao meu contato para você discutir casos criminais aí que você tenha, para ter todo o suporte, tanto o meu como da comunidade. Enfim, a comunidade funciona como um acelerador do seu crescimento. Além, é claro, de você ter contato com outros criminalistas Brasil afora, de repente até membros aí são da sua cidade, do seu estado, você consegue ajudar, fazer network, enfim, tudo isso voltado para acelerar a sua carreira dentro da área criminal. E hoje, senhores, doutores, doutoras, eu trago um tema importantíssimo e de salutar relevância dentro da advocacia criminal, que é a resposta à acusação. Eu tenho que fazer um desabafo aqui, porque é claro, ninguém sabe, né? Ninguém começa sabendo, mas você tem que procurar entender como fazer algo de maneira adequada, né? E não insistir em fazer algo ruim. E eu trago aqui desabafo sobre resposta à acusação, porque é triste, mas eu encontro várias respostas à acusação que os advogados começam a antecipar teses. Eu peguei certa vez uma resposta à acusação, né, uma defesa prévia, né, que tem essas particularidades, é quase a mesma coisa que é uma defesa anterior, né, ao recebimento da denúncia. Mas enfim, lá no tráfico de drogas a gente não fala resposta à acusação no início, né? É defesa prévia, defesa preliminar, tá lá no 50 em diante, acho que 55 da lei de drogas. Mas fato é, nessas defesas iniciais, hoje a gente vai falar sobre a resposta à acusação, não se trata de mérito, só de preliminares. E é qualquer preliminar, né? Se você tem um conhecimento de livro só, um conhecimento genérico, de teses, princípios, você vai se apegar e falar, não, qualquer preliminar. Mas a prática, que é isso que eu venho aqui compartilhar com vocês, não conhecimento teórico só de livros, não estou dizendo que livro não é importante, mas conhecimento prático do campo de batalha atuando. Então, o conhecimento prático evidencia que também não é qualquer preliminar que vai ser aceita. Na verdade, resposta à acusação, defesa prévia, preliminar, na sua grande maioria, 99,9% dessas defesas são indeferidas, mantendo recebendo a denúncia e o processo vai continuar. Só que aqui eu quero despertar o seu olhar para uma outra situação, para que você enxergue algumas teses, tá, de resposta à acusação, você consiga fazer essa defesa de uma maneira adequada, sem comprometer a defesa do seu cliente. Tá? É isso que eu pretendo hoje. E o desabafo que eu quero reiterar é dos colegas apresentando tese de mérito, perdendo aquela vantagem que tem da defesa de sempre falar por último e já desenhando dentro do processo qual vai ser a estratégia defensiva a ser adotada, facilitando ao órgão acusador que rebata as teses defensivas. Tá? Então, primeiro de tudo que eu quero combinar com você que está assistindo essa aula, se você não me segue aqui no canal no YouTube, já começa a seguir agora, ativa as notificações, né? Toda terça e quinta tem uma aula nova aqui para você assistir. Então, toda terça e quinta, às 20 horas e 7 minutos horário de Brasília, tem uma aula nova aqui para você assistir, tá? Então, primeiro de tudo, já se inscreve no canal se não é inscrito, me segue também nas outras redes sociais. Eu estou presente no Instagram, aqui no YouTube, no Twitter, no Threads lá que é o Twitter do Instagram, TikTok, tudo.
estou presente em todas as redes sociais para disseminar conhecimento prático. Então já me segue nessas outras redes também. Ativa as notificações aqui, se inscreve no canal e o mais importante, deixa o like. Aperta no joinha, deixa o like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo, essa aula é relevante e distribui para mais e mais advogados criminalistas. Então, me ajuda, me dá essa força para a gente disseminar essa aula aqui, para que ela chegue a mais e mais colegas. Tá? Então, deixa o like aí no vídeo, que é muito importante, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá na nossa aula. Primeiro, aonde está lá a resposta à acusação, né? Está lá no 396 do CPP, e está de forma bem clara no 396A. Na resposta à acusação, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, o próprio artigo ele já fala lá em arguir preliminares. E você não pode, na resposta à acusação, ficar alegando teses de mérito. Vou te ensinar uma coisa prática. A defesa tem a vantagem de sempre falar por último no processo. O que vai acontecer? Apresentada a resposta à acusação, nós partimos para a audiência de instrução, oitiva das testemunhas, fechou? Tem diligências complementares, produção de outras provas? Não tem. Então encerrou a instrução. Agora vamos para as alegações finais, que podem ser orais ou de maneira escrita. Nas alegações finais de maneira oral ou escrita, tanto faz, a defesa sempre fala por último. Então o Ministério Público, até então, não sabe as teses que a defesa vai arguir. Porque até então você se comportou, é o que eu espero e o que eu quero te passar hoje aqui, é que você não levantou as teses que você vai arguir. Então o Ministério Público faz as alegações finais com base no processo e você tem a prerrogativa de, além de defender seu cliente, trazer suas teses defensivas, também rebater o que o Ministério Público disse. Só que qual é o prejuízo de você falar sobre o mérito que não vai ser aceito em quase a totalidade das respostas à acusação são indeferidas. Então não faz sentido você jogar uma tese que nem é um momento cabível, já mostrando qual é o rumo, qual é a linha defensiva que você vai seguir. Então como evitar isso? Não, alegando. Primeiro de tudo, tem que entender o que você vai alegar. São só preliminares. Tese de mérito não vai ser lançada ali. Ok? Primeiro combinado nosso. Segundo você tem que jogar lá na resposta à acusação teses as preliminares fortes, que vão levar o processo para algum lugar. Se você ficar alegando preliminar como qualquer uma, não vai ser aceito. Eu indago para você, pergunta aí para 10 advogados que você conhece. Se algum deles já aconteceu com eles, ou alguém que eles conheçam, ou algum advogado, quando que conseguiram absolver o cliente em resposta à acusação, né? Absolver sumariamente em resposta à acusação. Eu acho que a totalidade da resposta que você vai receber é que não. Nunca conseguiram absolvição sumária do cliente na resposta à acusação. É quase impossível e improvável isso acontecer. Só que aqui eu quero te ensinar um caminho que você vai seguir, tá? Vou passar algumas teses aqui importantes para você seguir e um caminho que você pode trilhar para conseguir algo dentro da defesa, tá? Vou te ensinar algumas coisas aqui. Então, primeiro combinado nosso, nada de tese de mérito. Você vai seguir sempre tratando e falando sobre preliminares, perfeito? Preliminares, ok. Professor, você disse sobre preliminares, mas quais? Quais preliminares eu vou arguir na resposta à acusação? O que eu vou te ensinar aqui é algo bem prático. Inclusive os membros da Academia Criminalista de Elite, né, a minha comunidade, já sabem isso de cabo a rabo, não deixam isso passar no processo. Primeiro de tudo, você pode olhar para o flagrante. O flagrante ele pode estar comprometido e as provas ali produzidas, elas podem estar eivadas de uma ilicitude, né, de uma mácula, que podem fazer com que elas não sejam aceitas dentro do processo. E você, de maneira sumária, preliminar, você pode alegar a ilicitude dessas provas na qual se apoia o MP para ofertar a denúncia. Isso é uma preliminar? É. Não é uma tese de mérito. Estou falando, ó, excelência, a acusação se baseia nesses dois pilares aqui que são essas provas. Só que essas provas são ilícitas.
elas não podem ser utilizadas. Então, o que é preciso? Retirá-las do processo. E se eu retirá-las do processo, o Ministério Público não tem base para manter essa acusação. A denúncia tem que ser rejeitada. E aí é uma preliminar forte? É. Entende como a gente consegue construir uma defesa efetiva e não ficar falando balelinha. Ah, o cara foi preso por tráfico que já fala em tráfico privilegiado ali. Não é o momento. Vamos falar de tese forte que pode mudar o rumo do processo. Essa, por exemplo, é. Então eu olharia para o flagrante e nós sabemos que quando há, por exemplo, um ingresso forçado a domicílio, uma busca domiciliar, uma busca pessoal, busca veicular, tem que analisar, olhar para isso aqui, ó, fundadas suspeitas, autorização do morador e se houve um cumprimento de mandado. Geralmente o cumprimento de mandado, né, a maioria dos casos você vai se ater esses dois pontos aqui. O flagrante, que posteriormente foi constatado, né, ele foi posterior ao ingresso forçado a domicílio, uma busca pessoal, busca veicular, né, a uma abordagem. E aí você tem que entender se nessa abordagem havia fundadas suspeitas ou não, que é um elemento que vai caracterizar as suspeitas levantadas pela força policial. Por que houve aquela abordagem? E as fundadas suspeitas, ou seja, o que fundamenta essa suspeita levantada pela força policial? Aí o condutor e a força policial vai esclarecer por que suspeitou daquela atitude, o que levou àquela abordagem, e com base nessa informação é que você vai aferir se tinha ou não fundadas suspeitas. Vou dar um exemplo. O agente foi abordado porque ele demonstrou nervosismo. Ou o condutor justifica, quando ouvido, que naquele momento a abordagem ela se deu por tirocínio policial. Ou seja, a polícia estava ali, viu que ele tem uma característica, uma feição suspeita que os policiais já sabem que não é uma flor que se cheire, não é uma pessoa que está tranquila ali, algo de errado está acontecendo. E com base nessa experiência policial fizeram a abordagem. Isso é um fundamento que valida a abordagem? Não é. Não é. É a mesma coisa o ingresso forçado a domicílio. Também exige fundada suspeita, se não está de uma maneira sumária aparecendo, ocorrendo ali um flagrante, fica ali no ar. E aí? Tem fundada suspeita? Ou não tem, mas teve autorização do morador ou não teve? E lembrando, a autorização do morador deve ser gravada em áudio e vídeo, se há um conflito. Se o morador fala, ó, não autorizei ninguém, mas a força policial não fala, não, ele autorizou. Então tá, grave em áudio e vídeo a autorização dele para validar o flagrante. Se não tem essa autorização, presume-se que não, essa gravação em áudio e vídeo, presume-se que não tem ali as fundadas suspeitas. Né? Ou, aliás, não vai prevalecer a autorização do morador. E isso contamina todo o flagrante. Essa é uma tese forte? É uma tese forte. Essa preliminar, ela é muito forte. Mas eu já te digo que ela não vai ser aceita. Ah, professor, mas é um contrassenso. Você está falando que é uma tese que eu tenho que alegar, mas ela não vai ser aceita? Aqui vem a prática. Aqui nós vamos separar os advogados de elite, que são os meus alunos aqui, que eu intitulo da Academia Criminalistas de Elite, porque são advogados que eu equiparo aos atiradores de elite. Que eles são precisos, são certeiros. Está muito longe do alvo e eles são certeiros. Pá, preciso. Aonde precisa atingir, eles atingem. Então, os advogados de elite são isso. Eles são cirúrgicos no processo. Saber exatamente o que fazer e o momento que fazer. Eu disse para você, levanta e ventila essa tese, né, do flagrante aí. Ela provavelmente não vai ser aceita, mas está tudo bem. Você sabe por quê? Porque nesse momento você está preparando o processo para um segundo ataque, para uma continuidade da defesa, que seria o quê? O habeas corpus para trancar a ação penal. Veja, aqui, para que você não fique, por exemplo, à mercê aí de o relator desse habeas corpus indeferi-lo, né, nem conhecer do habeas corpus,
tem que ter uma manifestação em primeiro grau para garantir. Tem decisões que falam que não, pode ir direto, mas o seguro morreu de velho. Quando você ventila essas teses em resposta à acusação, e eu digo 99,9999999% dos casos, resposta à acusação rejeitada, mantém o recebimento, continua, marca a instrução. Só que é um ato preparatório para que você tenha uma manifestação do juiz acerca da tese que você está ventilando, para, com base nessa decisão, subir com habeas corpus e falar para o tribunal: tribunal, não há que se falar em supressão de instância porque eu tenho aqui a manifestação do juiz. A mesma tese que eu estou trazendo para vocês, que autoriza o trancamento da ação penal, eu levei a conhecimento do juiz e o juiz negou. Manteve recebendo a denúncia e o processo continuou. Então eu trago agora essa discussão por meio de habeas corpus, sem supressão de instância, porque essa tese já foi ventilada lá para o juiz de primeiro grau. Entende por que é importante? Isso é estratégia. Isso é advogar com profundidade, é construir uma carreira sólida, é saber o que fazer na prática. Não é achar que sabe o que vai fazer, ficar na sua bolha aí, achar que está ao máximo, e no final das contas reclamar que a advocacia criminal não dá dinheiro. A advocacia em geral, né? E aí, advogado dá dinheiro, advogado tá passando fome, advogado tá tudo quebrado. Tem uma grande parcela assim, porque não sabe trabalhar. Vai pegar um caso aqui, adianta a tese, ou não fala nada, ou não fala nada com nada, vai atropelando o processo, não aproveita as teses, é isso que acontece. Os advogados de elite da academia não fazem isso. Eles são cirúrgicos, são precisos no que vão fazer. Tá? Então, muita atenção, muito importante ter esse olhar, esse enfoque para o processo. Tá? Primeiro ponto importante. Ventila essas teses para abrir caminho depois para seguir para uma segunda parte, que seria a apresentação desse habeas corpus. Tá? Outra questão também, outras duas que eu falo que são preliminares fortes, lembrando, aqui são preliminares e preliminares que têm um condão de mexer com o processo. Se for uma preliminar bem fraquinha, nem adianta, que não vai subir, não vai adiantar nem a HC para tentar trancar. Uma outra tese também que aceita pelos tribunais superiores é a questão da atipicidade da conduta. E aí eu vou trazer duas teses aqui para vocês que são importantes, né? Em resposta à acusação, se você perceber ou notar a presença delas, você pode suscitar a atipicidade da conduta em resposta à acusação para justificar a necessidade de rejeição da denúncia e manutenção, rejeição da denúncia, né, e arquivamento do processo. E se o juiz indeferir, você vai subir. Só um adendo, tá? Só um adendo. Antes de eu trocar de tese aqui. Quando você faz a apresentação dessa tese, se o juiz não aceita a sua resposta à acusação, ele tem que fundamentar o porquê que ele está rejeitando. É claro, tem decisão que o juiz não precisa fundamentar de maneira profunda o porquê que ele vai rejeitar, mas ele tem que se manifestar de alguma maneira. Porque na resposta à acusação, se ele se aprofundar na rejeição, ele estaria adiantando o mérito. E não é isso que deve ser feito agora, mas ele também deve se manifestar. Eu sugiro, se ele der uma decisão genérica, não tratando sobre as suas teses, que você entre com embargo de declaração, para provocar o juiz para se manifestar. E se mesmo assim o juiz insistir em manter a decisão genérica, aí você pega tudo isso e vai com HC para o tribunal. Porque você apresentou a tese, o juiz não falou nada, você novamente embargou para que ele apresentasse mais uma vez, ele não falou nada. Então você já provocou e ele, né, tem uma nulidade ali porque ele não fundamentou a decisão, ok? Aí lembrando, até a posição do Tribunal Superior é que ele não precisa fundamentar de maneira profunda, robusta, senão ele estaria adiantando a decisão dele no processo, tá? Mas, se nada falar, entra com embargos. A outra tese que eu quero apresentar para vocês aqui, de atipicidade, princípio da insignificância, nós temos lá posse de arma de uso permitido, de munição. Posse de munição desacompanhada da arma em pouca quantidade, uso permitido, entende-se o STJ pela aplicação do princípio da insignificância. Tem diversos julgados nesse sentido de que o agente ele é pego com pouca munição. 3, 4, 5 munições. Essa munição é de armamento de uso permitido e essa munição está desacompanhada da arma. Ou seja, não tem arma ali, só tem a munição, 5 munições.
em tese configuraria o crime de estatuto de desarmamento. Só que, como a munição é de uso permitido e está desacompanhada da arma, ou seja, não tem como deflagrar essas munições, o STJ entende pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Lembrando, qual é o resultado para o processo? Se eu conseguir a aplicação do princípio da insignificância, vai levar ao que dentro do processo? A tipicidade da conduta. Sendo a conduta típica, não pode se instalar falta justa causa para o início da ação penal contra o seu cliente. E é uma tese que você lançaria na resposta à acusação, tá? Para tentar ali, já de plano, a absolução sumária. Outra tese importante, que tem se veiculado no STJ, é a questão da quebra da medida protetiva. O que acontece na quebra da medida protetiva? Quando a acusação de que seu cliente quebrou a medida protetiva, você precisa investigar e olhar o porquê que ele quebrou. Tem uma tese do STJ que fala que, quando há uma medida protetiva, proibindo o seu cliente de se aproximar ou manter contato com a vítima, mas por algum motivo eles reatam o relacionamento, voltam a conviver juntos, e nesse voltar a conviver juntos, no meio dessa convivência, quando ambos já se reconciliaram, se aproximaram, ou até não voltaram a morar junto, mas se veem com frequência, reataram o relacionamento. Em um determinado momento há uma briga e a vítima chama a polícia dizendo que ele quebrou a medida protetiva, não podia se aproximar, e se aproximou. Quebra, seu cliente vai preso, obviamente vai ser conduzido ali até a delegacia, vai ficar preso, vai passar por audiência. Mas a tese que você pode apresentar, e é a tese consolidada ali no STJ, é de atipicidade da conduta no seguinte sentido: quando a vítima permite ou concorda com a aproximação do réu, do acusado, quando, por exemplo, reatam um relacionamento, voltam a conviver juntos, voltam a ter um relacionamento, isso acontece por um tempo, ela não pode alegar descumprimento da medida se ela autorizou, ela, a vítima, a aproximação do réu. E você, por exemplo, com troca de mensagens, pode pegar, por exemplo, ali, fotos de aniversário, testemunha que afirmam que eles voltaram a conviver, isso já é suficiente para caracterizar a tipicidade, porque a vítima autorizou. Ora, se eles viajam juntos, tiram foto, no aniversário, troca mensagem, essas provas aí comprovam que ela autorizou, que ela não se opôs à aproximação dele. Pelo contrário, reatou o relacionamento, se aproximou dele novamente. Então, nesse aspecto, a gente pode concluir que quando há autorização da vítima para essa reaproximação, vai propiciar a tipicidade da conduta. A atipicidade dessa quebra da medida protetiva. Entende como a área criminal é estratégica? Tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido, deixa no comentário aí. Puta, entendi, faz sentido, pô, legal. Faz um comentário sobre a aula aí, se você entendeu e se tá fazendo sentido para você. Faz um comentário aí do que você tá achando, do que você achou do que eu te apresentei aqui. Fazer a defesa dessa maneira, ela é estratégica. Porque é claro que em primeira instância, como eu já disse agora há pouco, há uma grande probabilidade dessas teses nem serem analisadas. Essa é a grande verdade. Só que a advocacia criminal estratégica, não aquela dos aventureiros que nem sabe o que está fazendo, é a resposta à acusação que vai preparar para um habeas corpus para você tentar o trancamento, a ilicitude das provas, para tentar, com palavras pesadas agora, sepultar esse processo, encerrar, acabar com ele, já ali de maneira sumária preliminar. Mas para isso você tem que ser estratégico, ou estratégica. Tem que saber o que você vai alegar. E uma pergunta que pode surgir é: tá bom, professor, mas eu não tenho tese nenhuma. Eu não vou adiantar minhas teses de mérito, o professor acabou de falar, não vou fazer isso, vou ser estratégico no meu processo. E também, ao analisar o flagrante, está tudo em ordem, não tem a tipicidade da conduta, não tenho nenhuma preliminar, as provas são regulares, não há ilicitude com elas. O que eu faço, professor, quando eu não tenho nenhuma tese preliminar para arguir? Você vai fazer uma petição de uma folha só. Lembra sempre que mais é menos, tá? Precisa incumpridar uma peça para explicar um ponto. Uma lauda só, você vai qualificar o seu... Qualificar não, você vai fulano de tal, já qualificado nos autos de república, para o seu advogado, vai apresentar a resposta à acusação, blá, 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 e você vai escrever que neste momento não há preliminares a serem arguidas
e a defesa se manifestará sobre o mérito em momento oportuno. Ponto. Você vai escrever exatamente isso em uma petição de uma folha. E se tiver testemunha, coloca. Arrola como testemunhas as pessoas ao final apontadas. Aí você vai colocar nome, qualificação e endereço. Nome, qualificação e endereço. Uma por uma abaixo da outra. Tá? É assim que você vai fazer. Agora, professor, eu não tenho testemunha. O que eu vou fazer? Aí você arrola as mesmas do Ministério Público. Tá? Isso é uma dica prática também. Então, estou sem tese. Coloque esse parágrafo. Neste momento, não há preliminares a serem arguidas e a defesa se manifestará sobre o mérito em momento oportuno. Desde já, arrola como testemunha as pessoas ao final apontada, ou desde já arrola como testemunha as mesmas apontadas pelo Ministério Público. É claro que você vai ter que ler o processo, ver quem é importante, quem não é. Professor, por que é importante eu arrolar as testemunhas do Ministério Público se eu não tiver nenhuma? Para você depois lá na frente poder substituir. Imagina que nesse momento da resposta à acusação não tem nenhuma testemunha importante para você. Conversou com seu cliente, leu o caso, não tem nenhuma que é importante. O que acontece se você apresentar a RA genérica sem testemunhas? Depois, se surgir alguém importante, você não consegue nem substituir porque você não arrolou ninguém. Não dá para substituir ninguém. E o momento de arrolar testemunha é na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Então, para evitar uma preclusão do processo, você arrola ali. E se não tiver ninguém, arrola do Ministério Público. Lá na frente surgiu uma ou outra testemunha importante, pede para substituir. Porque você tem algumas ali, né, na bala ali, que é a mesma do Ministério Público, você vai pedir para substituir pelas suas que agora não são importantes e surgiram. Tá? Tudo isso para que você consiga ali comprovar a defesa, seguir as linhas defensivas que você traçou para os seus clientes e fazer uma boa defesa. O que eu fico ao pé da vida, e eu quero aqui explanar para vocês, são advogados que apresentam teses genéricas, teses inadequadas e não fazem por onde. E aí apresentam aquela defesa porca, chula, não conseguem resultados e reclamam da advocacia. A advocacia é como um empreendedor. Se você tem um produto ruim, você não vai vender, você não vai conquistar o prestígio que você precisa. Agora, se você tem um produto bom, se você vende uma advocacia e entrega ela no maior nível possível, você vai conseguir resultados sólidos, concretos, aumentar os seus honorários. Mas para isso você precisa ter conhecimento prático. E é exatamente isso que eu faço aqui no meu canal e nas redes sociais. O meu intuito, o meu projeto é levar esse conhecimento prático direto do campo de batalha. Não vou ficar elucubrando ali, você vai apresentar só preliminares dos 396, tá, mas qual? Qualquer uma? Não. O que a prática aí te ensinou, professor? Estou aqui, trazendo de bandeja para você. Eu estou masterizando a minha experiência de 13 anos para você aqui, para não tomar os caminhos errados, para não tomar prejuízo e acelerar o seu crescimento. É claro que a gente tem uma aula reduzida aqui, né, o tempo que eu disponho para falar com vocês, mas eu também sou, né, mentor e criador, idealizador da academia, que é justamente para acelerar o seu crescimento, tá? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo aqui ministrado, que tenha, de alguma maneira, ajudado a impactar a sua advocacia, e eu fico à sua disposição. Só lembrando, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like aí no vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí, que eu vou ler um por um e vou responder carinhosamente a cada um. Não deixem de me seguir também lá no Instagram. Para quem quer me seguir no Instagram, coloca lá no Instagram, sabe o artigo definido? E meus dois nomes juntos, Mário Guarnieri. Mário Guarnieri. Você vai me achar lá no Instagram. Começa a me seguir também lá. Lá são conteúdos mais curtos e aqui a gente é um conteúdo mais denso, mais profundo, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado de alguma maneira aí na elaboração da sua resposta à acusação, que eu tenha te entregado um conhecimento prático importante para a sua advocacia. E lembrando, aulas novas aqui toda terça e quinta por volta de 20 horas e 7 minutos, horário de Brasília, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo para vocês e até a próxima aula, quinta-feira.